aí, tudo bem? Aqui é a Jen trazendo mais um vídeo para o canal. Hoje é um vídeo diferente desses que a gente tem feito nos últimos tempos. Hoje é um vídeo mais explicativo para vocês aí, principalmente para você que está começando a aprender, a ter interesse um pouco sobre astrologia. Então é bem legal você estar com seu mapa astral em mãos para você entender melhor disso que eu estou falando. Nem entender melhor, mas para você olhar onde que você tem cada coisa. Tá bom? Vamos começar aqui. Eu vou falar para você sobre signos, tá? Mais especificamente sobre as modalidades desses signos. Então, se você está começando o seu estudo de astrologia, você vai chegar nesta divisão dos signos. Os signos se dividem em quê? Em dois grupos, que são, na verdade são três, mas vamos falar de dois principalmente, que é o grupo por elemento. Ou seja, tu tem signos alocados de acordo com os elementos deles. E também o grupo por ritmo. Eu gosto de chamar de ritmo, tá? É o tipo de movimento que os signos têm. Então são dois grupos. Tu vai ter o grupo das polaridades também, que é o terceiro grupo. Você vai juntar um elemento e um ritmo e uma polaridade. Aí você vai ter um signo e assim por diante. Temos três ritmos. O ritmo cardinal ou cardial, enfim. Nós temos o ritmo fixo e o mutável. Vamos dar uma olhadinha nisso daí. Por que falar dos ritmos? Porque eu lembro, em 2022, quando eu comecei a estudar astrologia, e eu peguei aqueles livros de astrologia, onde tinha uma série de palavras-chave, eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer para aprender tudo isso? Como que eu vou fazer para decorar tudo isso? Não ficava na minha cabeça de jeito nenhum, porque eram 12 signos, cada signo tinha lá um grupo de pelo menos 10 palavras-chave, como que eu ia lembrar de tudo? Então, o que aconteceu? Eu encontrei uma outra maneira de entender isso daí, e daí foi através dos elementos e através dos ritmos. Aí ficou mais fácil. Por quê? Porque eu sei que tem uma quantia de signos que vai compartilhar um grupo de características. Então tá, o que é um signo cardinal? Vamos entender. E como eu gosto de trazer para vocês aqui uma fonte para que vocês eventualmente possam pesquisar, possam se informar melhor, essa informação que eu vou passar para vocês, ela está disponível no livro Os Astros Sempre Nos Acompanham, que é da astróloga Cláudia Lisboa. Diz o seguinte: os signos cardinais são do começo das estações e representam o início dos novos ciclos. Como assim? É que a astrologia tropical, que é essa que a gente conhece aqui, que a gente estuda aqui, mais comum, vamos dizer assim, ela é muito baseada nas estações do ano. Então, tu vai ter o ritmo cardinal associado com o começo da estação do ano. Por isso que representa os novos ciclos. Também tem como principal característica a impulsividade. Aonde nós temos um signo cardinal, não conseguimos ficar parados. E quando o signo cardinal é de fogo, aí entra a combinação do ritmo com o elemento, tá? Quando o signo cardinal é de fogo, existe um impulso de agir segundo a própria vontade. Se o signo cardinal for de terra, então esse impulso é por trabalhar. Se o signo cardinal for de ar, então é um impulso gregário. O que é gregário? É de você se unir, tá? É fazer união com as pessoas, é de andar em bandos. Eu procurei na internet e é exatamente isso, é andar em bandos. E se for um cardinal de água, então é um impulso de cuidar, tá certo? E aqui vamos ver, ó, quais são os signos que pertencem a esse grupo do ritmo cardinal. O signo de Áries, que é o cardinal do fogo, o signo de Câncer, que é o cardinal da água, o signo de Libra, que é o cardinal do ar, e o signo de Capricórnio, que é o cardinal da terra. Então aqui a gente vê, por isso que a gente fala que o Áries é muito impulsivo, que faz o que tem vontade. Por quê? Porque ele tem o impulso de seguir a vontade dele. E o Câncer? O Câncer não é um signo que tem associação com cuidado? E ele é um signo associado com esse ritmo cardinal. Então o impulso dele é por cuidar, é por conservar. E Libra? Libra tem aquela história lá
de que o Libra é muito de procurar relacionamentos. Por quê? Porque ele quer companhia, simples assim. A iniciativa dele, o impulso dele é por se relacionar, é justamente isso. E o Capricórnio, ele tem aquele impulso de trabalhar, é o impulso de atuar na matéria, no elemento terra. Vamos para a segunda modalidade, vamos para o segundo ritmo aqui, que é o ritmo fixo. Os signos fixos, eles seriam aqueles que simbolicamente representariam o auge das estações. Ou seja, o cardinal é o comecinho, o fixo é o que vem depois dele, vem na sequência. E é justamente a parte mais forte, onde a energia está mais forte na estação. É uma força de concentração que gera estabilidade e segurança. A característica mais marcante é a insistência, e o seu maior desejo é ter tudo sob controle. Onde nós temos um signo fixo de fogo, por exemplo, essa firmeza, essa insistência, ela vem associada com as nossas atitudes. Então eu tenho uma atitude e eu mantenho ela. Se for um fixo do elemento terra, então essa insistência ela vem na execução das tarefas. Não, mas peraí, eu quero manter, continuar fazendo isso que eu já estou fazendo, esse trabalho que eu estou fazendo, eu quero continuar ele, mais ou menos isso. Se for com relação ao elemento ar, então a firmeza ela vai vir no campo das ideias. Eu tenho uma convicção muito firme das minhas ideias, do que eu penso. Eu boto uma coisa na cabeça e não tem quem tire. Isso é a firmeza, a insistência do ritmo fixo. E por fim a gente tem aqui o elemento água. Quando é um fixo da água, existe um grande controle e uma determinação emocional. O que acontece aqui? Como é que isso funciona? É quando tu vê aquela pessoa que fica remoendo uma situação do passado, por exemplo. Aconteceu já, afetou ela emocionalmente e ela fica ali. É o apego, é a fixação num tipo de emoção. Aquela coisa me gerou raiva, mas é assim, mas eu sinto e eu não abro a mão de sentir. Mais ou menos assim. Quais são os signos fixos? Leão é o fixo do fogo, Escorpião é o fixo da água, Touro é o fixo da terra e Aquário é o fixo do ar. Por isso que a gente fala que o touro é o cara que não sabe a hora de parar quando está fazendo alguma coisa, né? Ele tem aquela dificuldade para começar alguma coisa, mas quando ele começa, ele só vai até o fim. Enquanto tiver o gás ali, ele vai. E o escorpião não é o vingativo? Não falam disso daí? Por que ele é o vingativo? Porque ele fica guardando a emoção, ele fica ali, fica fixado naquilo ali, ele mantém. O leão é o cara insistente no sentido de eu quero realizar. É muito no sentido de manter aquilo que tem relação comigo. Não importa o que seja, mas é muito do eu, o fogo, né? E daí o aquário é o pensamento. Não tem aquelas pessoas lá que adotam um lado político, que é um conjunto de ideias, por exemplo, uma plataforma política, enfim, e não seguem com aquilo até ficarem enjoados? É mais ou menos assim. É a mesma coisa que o aquário, um exemplo bem bobo, né? É a mesma coisa que tu chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, a matéria tem 5 estados, mas a pessoa aprendeu na escola que a matéria tinha só 3 estados. Ela não conhece os outros. Deve ter até mais hoje, né? Não sei. Aí você chega para ela e diz assim, ó, tem 5 estados. Ela diz, não, tem 3. Eu aprendi que tem 3 e é isso. E pronto. Ela não vai mudar de ideia. É bem difícil. Agora vamos falar do último ritmo, que é o ritmo mutável. Esse é o ritmo do final da estação. Mais ou menos assim, né? Já que o cardinal começa, o fixo ele tá no auge, tá no meio, então o mutável tá no final. Ele é um ritmo associado com transição, é quando tá fazendo já a preparação para entrar numa energia nova. Então a característica dele é o quê? É ser maleável, é ser flexível. E onde os signos mutáveis aparecem no mapa, eles trazem múltiplos desejos,
mudança de interesses, adaptação. São signos de movimento. Então, os planetas e as casas nesses signos exigem troca constante e apreciam várias coisas ao mesmo tempo e têm que ter espaço para se locomover. Então, são signos de movimento, né? Os signos mutáveis, eles demandam que você se mova. As coisas não ficam paradas, não ficam estáticas. Por isso que se fala que o signo mutável, ele tem muita facilidade de aprender e de ensinar, porque ele se molda. Quando o signo mutável é também um signo de fogo, as diversas possibilidades vão aparecer no campo criativo. Se for de terra, as suas transformações têm relação com o trabalho. Se for de ar, então é o pensamento que vai ser muito adaptável. E se for de água, então são sentimentos que tendem a variar e assim se tornam instáveis. Quais são os signos mutáveis? Gêmeos é o mutável do ar, Virgem, mutável da terra, Sagitário, mutável do fogo e Peixes é o mutável da água. É por isso que se fala aquela coisa clássica, por exemplo, sobre o signo de Sagitário, que eu escutei um professor de astrologia falar uma vez. Ele disse assim, que o Sagitário tinha muito essa ideia de tem várias coisas divertidíssimas acontecendo no mundo e como que eu não estou em todas essas coisas, como eu não estou fazendo tudo isso. Então o Sagitário tem essa vibe, ele quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Ele quer se divertir com várias coisas ao mesmo tempo, quer de repente aprender muitas coisas ao mesmo tempo, ter várias aventuras, vamos dizer desse jeito. O Gêmeos, ele é o signo da curiosidade. É um signo que aprende muito sobre várias coisas. Por isso que se diz que um geminiano consegue conversar bem com vários tipos de pessoas, porque ele está sabendo de várias coisas, ele conversa sobre as coisas mais triviais possíveis, e isso faz com que ele se adapte bem com cada tipo de pessoa. E o signo de Virgem, ele aprende várias coisas na prática. Ele é o tipo de pessoa, não sei se você... É um exemplo bem bobo, mas enfim, achei legal, veio na cabeça e vou falar. Eu não sei se você já assistiu esse Pesadelo na Cozinha que tem do Jacan. Enfim, o Jacan chega e conversa com um funcionário e pergunta para ele, o que você faz aqui? Daí o funcionário diz assim, eu faço um pouco de tudo. Então, o Virgem é o cara que vai dizer, eu faço um pouco de tudo. Porque ele é o mutável e é o mutável da prática, da terra. Então, o mutável que vai fazer várias coisas ali. Vai estar fazendo várias coisas, vai saber sobre várias coisas, tudo dentro dos detalhes, da técnica. Por isso que se diz que ele é muito versátil. E depois nós temos o Peixes, que ele é o versátil, ele é o adaptável das emoções. Então, qual é que é? Peixes é o que sente muito as energias. Por quê? Porque ele percebe a mudança, a sutileza energética, a mudança emocional é muito forte no Peixes, a mudança do sentimento. Então, por isso tem a instabilidade que foi falada ali, né? Uma hora vai estar bem feliz, uma hora vai estar bem triste, uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro. É muito assim, uma hora gosta, outra hora não gosta. E agora eu coloquei um mapa aqui, gente, só pra gente olhar isso aqui, ó. É um mapa de exemplo, tá? Então, o que acontece? Olha, agora você pega aí o seu mapa e você vai ver onde que você tem cada signo. Por exemplo, esse mapa aqui, ó, ele tem um Áries na casa 10, né? Tá aqui, Áries na casa 10. Então, essa pessoa teria um impulso de agir conforme a vontade dela com relação às coisas da carreira dela, com relação à realização pessoal dela. Provavelmente ia querer ser um tipo de chefe, né? Porque se eu quero fazer as coisas de acordo com a minha vontade, eu preciso estar numa posição que me permita fazer isso. Essa pessoa, ela teria Touro na casa 11. Então, a determinação na execução das tarefas aparece no contexto das amizades, do coletivo, das metas e dos objetivos. Vamos dizer assim, metas e objetivos é mais legal de usar, né? Então, com relação às metas e os objetivos dela, ela teria que ter essa postura de manter as coisas, de continuar fazendo a tarefa. Então, vamos supor que ela tem um plano, ela precisa dar continuidade para esse plano, porque senão nada acontece.
Aí essa pessoa tem Gêmeos na casa 12. Então é o pensamento adaptável, flexível, as dúvidas, a instabilidade do pensamento, aonde? No mental mais profundo dela, no inconsciente dela. Então uma pessoa com muitas dúvidas, provavelmente. Mas enfim, mente muito agitada, sempre mudando, mas uma pessoa de muita curiosidade também. E a pessoa aqui teria o Câncer na casa 1. Então essa pessoa naturalmente teria um impulso de cuidar. Em que sentido? Isso ia influenciá-la como? Na hora de ela começar cada projeto da vida dela, ela ia pensar com cuidado, né? Ia ter o impulso de talvez se proteger ou proteger aqueles que gostam. Também na visão da realidade dela, que ia ser uma visão muito pautada em cuidado, em segurança emocional, em cuidado. E ela ia se mostrar muito para as pessoas como essa pessoa que cuida, porque ela tem um impulso natural de fazer isso. Aí com o Leão na casa 2, a firmeza da atitude, ela vai se mostrar com relação às finanças. Ela vai se mostrar também com relação aos valores e com relação aos talentos. Aí essa pessoa tem Virgem na casa 3. Virgem na casa 3 é o trabalho que se adapta. Então ela tem uma mente, casa 3 aqui é a casa da mente. Uma pessoa que trabalha com uma mente adaptável, no sentido da prática. Uma pessoa que aprende muito pela prática, por fazer ali várias coisas e ir se adaptando ao que a tarefa está pedindo. Mais ou menos isso. Aí o Libra na casa 4, o impulso de união, né? Aquele impulso gregário que a gente viu. Então é um impulso de união no lar e com a família. Aí o Escorpião na casa 5, controle e determinação emocional. Em que sentido? Aonde? Na área criativa, com os filhos. Aí o Sagitário na casa 6, para essa pessoa, daria muitas possibilidades criativas que iam influenciar no trabalho e na rotina dela. E o Capricórnio na casa 7, o impulso de trabalhar. O impulso de trabalhar onde? Com as pessoas, né? Na área das parcerias. Aí depois chegamos na casa 8 com Aquário. E Aquário daria ideias consistentes e firmes. Aonde? Na intimidade dela, uma pessoa de ideias firmes na intimidade. E por fim a gente chega aqui no signo de Peixes, que está na casa 9. Fala de sentimentos variáveis e instáveis. Em que área? Na área em que a pessoa busca crescimento. Então uma pessoa que pode ter muitas dúvidas quanto ao caminho que ela vai seguir, quanto à forma que ela vai buscar se expandir na vida. Então tá certo, gente. Esse foi o nosso vídeo, tá? Isso aqui é um conteúdo super básico para quem está começando mesmo, para quem quer começar a sair do chão. Você pode olhar aí para o teu mapa e ver onde você tem essas coisas todas que eu falei aí. Você já vai ter uma base de onde você é um pouco mais insistente, onde você tem mais iniciativa, segue mais os impulsos e onde você tem mais facilidade para aprender, para mudar, tá certo? Então deixa o like, se inscreve aí no canal, compartilha. Se você tiver interesse na leitura do seu mapa astral, acessa lá o www.astrologiamundovibrante.com.br, que lá tem todas as informações para você fazer a leitura do seu mapa comigo, tá?